Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nós vamos, então, dar início à correção, né, da evolutiva da nossa avaliação, que foi realizada na semana passada, da disciplina de Tecnologia de Alimentos, a nossa avaliação referente à segunda etapa. Então, eu projetei aqui para vocês, né, o PDF relacionado à prova, e aí nós vamos discutir, né, essas questões que foram abordadas na avaliação de vocês, tá? A ordem da prova pode ser diferente, às vezes, para alguns, né, mas são as mesmas questões, né, e vocês vão identificar depois através do recebimento do caderno de respostas de vocês. Não. Então, ela fala sobre os tratamentos térmicos aplicados no processo de conservação do leite. A pasteurização é um dos métodos mais amplamente utilizados para garantir a segurança do leite e seus derivados. Esse processo, especialmente na forma UHT, permite a eliminação de grande parte dos micro-organismos patogênicos, oferecendo um produto seguro para o consumo com maior vida útil, mesmo sem refrigeração. Então, fala aqui, né, do processo de pasteurização e do processamento UHT. Então, sobre o processamento UHT, utilizado no tratamento de leites, né, este visa principalmente. Então, temos as alternativas aqui. Então, sobre a pasteurização, sobre o processo UHT, tá? O processo UHT reduz o teor de lactose do leite? Não, ele não é, né, utilizado com esse objetivo e também não vai reduzir a quantidade de lactose presente no produto. Né? Para a gente ter essa redução, a gente teria que usar enzima específica, né, a lactase, que vai quebrar a lactose nos seus constituintes. Então, não é esse o objetivo do processamento UHT. Prolongar a vida de prateleira do leite, mantendo-o seguro sem necessidade de refrigeração. Correta essa alternativa. Esse tratamento HT, então, ele visa a destruição de todos os micro-organismos presentes ali na forma vegetativa, né? E a maioria dos esporos, pode ser que algum esporo termorresistente possa sobreviver, mas nas condições de armazenamento, né, como são esporos de micro-organismos termofílicos, eles não vão germinar. Não, então não existe nenhum perigo para o consumidor, que é aquela esterilização comercial que a gente já estudou. Então, a resposta correta é a letra B. Mas avaliando as outras alternativas, né, por que que elas são incorretas? Alternativa C, manter a integridade nutricional completa do leite. Errada. Por quê? Como o produto ele é aquecido, no caso, né, do processo HT 130, 150 graus, 2 a 4 segundos, você vai ter ali perda de nutrientes, principalmente destruição de vitaminas do complexo B, tá? Então você tem uma alteração dessa composição nutricional, sim, do produto. Eliminar, alternativa D, eliminar todos os micro-organismos, incluindo esporos bacterianos. Incorreta, né? Eu já falei quando eu comentei da alternativa B. Então, ele vai eliminar todas as formas vegetativas do processo HT para destruir esporos, mas não são todos os esporos, porque pode ser que esporos de micro-organismos termorresistentes não sejam destruídos nesse processo, né? Mas aquela mesma questão, né? Eles não oferecem risco porque eles não vão germinar nas condições de armazenamento do produto. Então, a alternativa D também está incorreta. E a alternativa E, diminuir a quantidade de sólidos totais presentes no leite, né? Também está incorreta essa alternativa, e isso não é o objetivo do tratamento térmico empregado. Você não tem, né, essa redução desse teor de sólidos do produto, tá? Segunda questão, né, o código da questão 111.846. Também falando sobre processamento de leite e derivados. A produção de leite e derivados envolve uma série de processos que visam garantir a segurança alimentar e preservar a qualidade do produto. Entre esses processos destacam-se a pasteurização e o tratamento UHT, que são aplicados para reduzir a carga microbiana e prolongar a vida útil do leite sem comprometer a sua segurança. Esses tratamentos térmicos são aliados essenciais na indústria láctea, pois além de assegurar a eliminação de patógenos, ajudam a manter
as características sensoriais e nutricionais do produto, permitindo que chegue ao consumidor em condições adequadas para o consumo. A fonte que foi utilizada e aí as questões, né? Então, essa é uma questão discursiva. Considerando os processos de conservação descritos, ou seja, a pasteurização e o processo HT, responda. Então, letra A. Descreva o processo de pasteurização do leite e suas principais etapas. Explique como a pasteurização contribui para a segurança alimentar. Então, nós mencionamos, né, anteriormente sobre esses tratamentos térmicos um pouquinho, aí agora a gente vai discutir. Então, na letra A, descreva o processo de pasteurização e suas principais etapas e explicar como essa pasteurização contribui para a segurança alimentar. Então, nessa questão, né, vocês deveriam citar aqui o binômio temperatura empregado na pasteurização do leite, né? Então, consiste no aquecimento do produto a uma temperatura de 72, 75 graus por 15 a 20 segundos, né? Em seguida, o produto é resfriado para que não fique submetido a essa temperatura elevada, né, por muito tempo. E esse aquecimento, né, essa pasteurização, o principal objetivo é a destruição dos micro-organismos que são patogênicos, que podem causar dano, né, à saúde do consumidor, causar alguma doença ao consumidor. Tá? Então, resposta comentada aqui: o processo de pasteurização tradicional ao aquecimento do leite a uma temperatura controlada, geralmente 72, 75 graus, por um curto período de tempo, como eu disse, 15 a 20 segundos, e em seguida ele é resfriado rapidamente. Esse método é fundamental para eliminar os patogênicos, né, micro-organismos patogênicos, reduzir a carga microbiana, tá? Então você destrói os patogênicos e também uma fração, né, dos micro-organismos deteriorantes são destruídos também por aplicação desse calor, o que garante que o leite seja então seguro para o consumo. A pasteurização contribui para a segurança alimentar ao diminuir o risco de doenças transmitidas pelo leite, né, pelo alimento, como doenças causadas por salmonela, E. coli, Escherichia coli, além também de retardar a deterioração do produto por micro-organismos ou enzimas, ok? Então, a resposta esperada para essa letra A, né, da segunda questão. E a letra B, analisa os benefícios e possíveis limitações do tratamento HT em relação à preservação dos nutrientes do leite e ao aumento da vida útil do produto. Então, nós já mencionamos que no processo HT ele emprega temperaturas mais elevadas, ele visa essa esterilização comercial do produto, tá? Então, nós conseguimos conservar o produto sem necessidade de refrigeração. Porém, como são aplicadas temperaturas elevadas, há a perda de nutrientes, principalmente vitaminas, como citamos, além também de destruição, gente, de uma flora benéfica presente no leite. Bactérias láticas, por exemplo, né, vão ser destruídas, porque o tratamento vai visar, né, então, a destruição de todas essas formas vegetativas presentes no produto, né, e praticamente todos os esporos, né, exceto os termofílicos, como mencionei anteriormente. Tá? Então, resposta aqui aumentada. O processo HT aquece, né, no processo HT, o leite é aquecido a temperaturas mais elevadas, entre 130 e 150 graus, por alguns segundos, 2 a 4 segundos, né, que é o binômio temperatura, desculpa, empregado. Permite que o leite seja armazenado em temperatura ambiente, né, considerando que vai haver destruição, né, microbianas, né, das formas vegetativas, número de esporos, aumentando então de forma importante a sua vida útil sem necessidade de refrigeração. No entanto, uma possível limitação desse método é que, embora ele seja extremamente eficaz na eliminação da carga microbiana, o aquecimento em temperaturas tão altas pode degradar alguns nutrientes sensíveis ao calor, como vitaminas, enzimas, o que reduz o valor nutricional do leite em comparação com o método de pasteurização, né? Além, como eu disse, também da destruição de bactérias benéficas do produto também, ok? Que seria então uma limitação de emprego. Então você consegue, né, prolongar a vida útil do produto por um tempo maior. O leite pasteurizado, por exemplo, a vida útil em torno de 4, 5 dias, já o leite HT se prolonga por meses, né, 3 a 4 meses a vida útil do produto, que é uma alternativa interessante, mas há um prejuízo nutricional e também de bactérias benéficas, principalmente. Terceira questão é sobre os métodos de conservação aplicados, né, para alimentos. Então, o código da questão 111.759, o enunciado.
Métodos de conservação são fundamentais para prolongar a vida útil de alimentos de origem vegetal. Processos como desidratação, congelamento e uso de aditivos buscam reduzir a atividade microbiana e preservar as características nutricionais e sensoriais dos alimentos, tornando-os disponíveis para o consumo por mais tempo. Sobre os métodos de conservação de alimentos de origem vegetal, qual das alternativas descreve corretamente o processo de desidratação? Então, nós temos aqui na sequência 5 alternativas para julgarmos, né, qual delas se refere, então, ao processo de desidratação dos alimentos. Então, desculpa. Alternativa A desidratação promove a fermentação controlada do alimento para conservar as suas propriedades? Não, está correta, né? Não vai haver utilização de bactérias para promover, né, fermentação, não tem a ver com método de desidratação. Alternativa B, envolve resfriamento do produto, envolve resfriamento dos alimentos a 4 graus para prolongar sua vida útil. Não, isso aqui se refere ao processo de refrigeração, né? Não tem a ver com a desidratação, né? Até porque os produtos desidratados são armazenados em temperatura ambiente. Alternativa C, aplica uma pressão menor que a pressão osmótica para evitar o crescimento microbiano. Também está errado, esse é o processo de osmose que é empregado, né? Então, não tem a ver com essa metodologia, né, de desidratação. A alternativa D consiste na aplicação do calor para remover água, reduzindo a atividade de água e a deterioração microbiana. Então, a alternativa correta é você vai promover, então, através da ação, né, do calor, utilizando o processo, né, de secagem natural ou secadores, né, artificiais, você vai, então, retirar a água do produto, reduzindo a quantidade de água livre, né, que é a atividade de água, e, consequentemente, você vai reduzir, então, essa deterioração microbiana. E a alternativa E, que ela é incorreta, né? Requer o armazenamento dos alimentos desidratados sob refrigeração correta, né? O produto armazenado dessa forma, ele vai ser armazenado a temperatura ambiente, não requer, né, refrigeração. Então, aqui são os comentários, né? Acerca das alternativas, a correta, como nós dissemos, né? Consiste na aplicação do calor para remover a água, reduzindo a atividade de água, a deterioração microbiana. As outras, né, opções são incorretas por quê? Envolve o resfriamento dos alimentos a 4 graus para prolongar a vida útil. Incorreta, pois o resfriamento não caracteriza a desidratação. Esse método visa a redução da atividade de água pela remoção do líquido e não pelo resfriamento. Tá? Aplica uma pressão menor que a pressão osmótica para evitar o crescimento microbiano. Também está incorreta, né? Como eu disse, é o processo de osmose reversa, tá? Que não tem a ver, né, com o processo de desidratação. Requer armazenamento dos alimentos desidratados sob refrigeração. Incorreta, como nós já dissemos, não precisa de refrigeração. E promove fermentação controlada do produto para conservar suas propriedades, também está incorreta, né? Pois a desidratação, né, não envolve, né, a fermentação. Ok? Próxima questão, quarta questão, código 111.861. A produção de doces e sucos exige métodos de conservação que garantam a segurança microbiológica e prolonguem a vida útil dos produtos. Entre essas técnicas destacam-se o controle da atividade de água e a pasteurização, que são amplamente aplicados em compotas, geleias e sucos de frutas. Esses procedimentos não apenas evitam a deterioração e o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, mas também preservam as características sensoriais dos alimentos, mantendo-os próprios para consumo por períodos prolongados. Então, a fonte, né, do texto da Embrapa, mostrada aqui, e as questões. Então, primeiro, com base nas práticas de conservação aplicadas aos doces e sucos, né, respondo as questões, né, a seguir, letra A e letra B. Então, letra A, descreva as principais as principais etapas para a produção de compotas e como o controle da atividade de água contribui para aumentar a vida útil desses produtos. Tá? Então, aí a alternativa B, letra B, né, vai estar relacionada à produção de sucos. Então, para compotas, quais são as principais etapas, né, do processamento de compotas e como o controle da atividade de água contribui para aumentar a vida útil desses produtos? Então, no processamento, né, de compotas, né, consiste, então,
né, de nós colocarmos ali, né, a fruta numa calda de açúcar, dentro de recipientes, né, com embalagens de vidros, fechadas hermeticamente, aplicar o aquecimento, tá? Dá um procedimento, né? Você vai iniciar com a seleção das frutas, né? O preparo que for necessário, vai fazer lavagem, descascar, cortar os tamanhos conforme o tipo de fruta, né? E essas frutas vão ser cozidas, né? Em açúcar, numa calda de açúcar, então água com açúcar. Essa, né? Calda de água com açúcar vai ajudar já na conservação, diminuindo a atividade de água, que foi perguntado, né? Na questão. Então, essa a calda de açúcar empregada ajuda a reduzir a água livre, porque o açúcar é um componente que é hidrofílico, então interage com a água presente ali, limitando o crescimento, né, microbiano, tá? Então, você faz o cozimento, né, das frutas nessa calda de açúcar, em seguida você vai fazer, então, o envase a quente dessa compota, tá? Vai fechar hermeticamente, a gente faz a exaustão, primeira exaustão, né, retirada do produto, depois você fecha hermeticamente e aplica, então, o tratamento térmico para eliminação de micro-organismos, ok? Então, basicamente, são essas as etapas, né, no processamento de compotas. Nessa calda também pode ser adicionada ácidos, né, como ácido cítrico, que vai ajudar também a estabilizar o produto, controlar também o crescimento microbiano, ok? Então, aqui a resposta esperada, né? A produção de compotas envolve várias etapas, começando com a seleção, preparação das frutas, que são lavadas, descascadas, se necessário cortadas. Em seguida, as frutas são cozidas com açúcar, que atua como conservante, como nós falamos, e o processo pode incluir a adição de ácido cítrico para ajustar o pH, ajudando a estabilizar o produto e inibir o crescimento microbiano. Após o cozimento, a compota envasada a quente, fechada hermeticamente, pasteurizada para garantir a eliminação de micro-organismos. Então, basicamente, são essas as etapas utilizadas no processamento de compotas, né? E, no caso dos sucos, né, a letra B, acho que eu apertei aqui o link, só um minutinho, pessoal. Letra B. Explique sobre a importância da pasteurização na produção de sucos e como esse processo minimiza os riscos de contaminação microbiológica. Só um ponto aqui na alternativa A, pedi também para falar sobre o controle da atividade de água, né? Que eu mencionei para vocês, aquela calda de açúcar, né, a questão do açúcar ser hidrofílico, vai diminuir o teor de água disponível para o crescimento microbiano, tá? Então, esqueci só de ler a resposta comentada para vocês aqui, que essa adição de açúcar, então, reduz a atividade de água no produto, limitando a quantidade de água livre que poderia ser utilizada por micro-organismos para crescer. Esse controle de atividade de água impede o desenvolvimento de patógenos deteriorantes, contribuindo, então, para a estabilidade microbiológica e prolongando a durabilidade do produto, ok? Nós já tínhamos mencionado, mas só lendo aqui para vocês, né, a resposta comentada. Então, na letra B, pediu para explicar, né, a importância do processo de pasteurização de sucos e como ele minimiza os riscos de contaminação microbiológica. Então, nós já vimos que a pasteurização vai consistir no aquecimento do produto e, consequentemente, vai haver destruição de micro-organismos. No caso da pasteurização, o objetivo é destruir micro-organismos que são patogênicos, ou seja, né, você vai eliminar ali a possibilidade de transmissão de uma doença, né, para o consumidor por utilização daquele produto, né? Então, é extremamente importante para garantir a segurança do produto para o consumidor. Então, a pasteurização é um processo essencial na produção de sucos, pois envolve o aquecimento do produto a uma temperatura controlada por um período específico, né? Esse tempo, temperatura, gente, ele vai ser específico para cada tipo de alimento. A gente viu o leite, 72, 75 graus, 15 a 20 segundos. Então, conforme o suco, né, o produto, a gente vai ter temperaturas que vão ser ali específicas. Binomes têm temperaturas específicas. Eliminando micro-organismos patogênicos, também deteriorantes são eliminados, né, por conta do calor empregado. Esse tratamento térmico inativa organismos que podem causar doenças, como bactérias, leveduras, fungos, sem afetar significativamente o sabor e o valor nutricional do suco. Então, ele vai ser, vai ter uma menor perda nutricional em comparação, por exemplo, uma aplicação de um processo UHT para um suco. A gente tem suco UHT também, que é o suco de caixinha, tá? Mas
nesse caso, a temperatura empregada ela é maior, você tem uma maior destruição de nutrientes do produto, no caso do processo HT. Então, na pasteurização que visa destruir os patogênicos, você emprega temperaturas mais baixas e minimiza, então, essas perdas nutricionais. Então, você garante produto seguro ao consumidor e com menor perda nutricional. Esse processo é especialmente importante para sucos que serão armazenados por períodos prolongados e transportados para diferentes mercados. Ok? A quinta questão, 111.762 é o código, também uma questão objetiva. A qualidade do leite é uma preocupação central na produção de alimentos de origem animal, pois a presença de contaminações pode comprometer tanto a segurança do consumidor quanto a durabilidade do produto. Técnicas como contagem de células somáticas auxiliam na avaliação da saúde do rebanho e na identificação de infecções como a mastite, que afetam diretamente a qualidade do leite. Considerando as informações do texto, analise as seguintes afirmativas sobre o controle de qualidade do leite. Então, foram passadas aqui 5 afirmativas para nós avaliarmos, né, cada uma delas, tá? Então, vamos lá. Primeira, a contagem de células somáticas é utilizada para avaliar a presença de infecções como a mastite, que pode afetar a qualidade do produto, certinho. É uma das finalidades desse teste. 2. A higiene dos equipamentos de ordenha é fundamental para manter baixos os níveis de micro-organismos no leite. Também está correto, é fundamental, né, em toda a parte, né, de obtenção desse leite, ordenha, né, a questão do armazenamento, controle de temperatura, isso é tudo fundamental para minimizar, né, o crescimento microbiano no produto. O teor de gordura do leite é medido diretamente pelo teste da contagem de células somáticas, né, CMT, que indica também a presença de proteínas. Não, né, não tem nada a ver com isso. São utilizados outros testes para essa avaliação da composição nutricional do leite, né, e o objetivo do teste, né, de contagem de células somáticas, né, não está relacionado a essa quantificação de nutrientes do produto. Então, a alternativa 3 ela é incorreta. 4. A saúde e o estado nutricional das vacas influenciam diretamente a qualidade do leite produzido, né? Corretíssimo. E 5. A temperatura do armazenamento adequados após a ordenha ajuda a preservar a qualidade do leite por mais tempo, né? Com certeza. Então, quando você, após a ordenha, né, durante o armazenamento do produto, ele deve ser armazenado em temperatura baixa, porque a refrigeração, nós já estudamos, que ela vai retardar o crescimento microbiano. Com isso, você consegue, né, prolongar essa vida útil do produto, preservar suas qualidades ali por mais tempo. Então, são corretas, né? Acho que é só a 3, né, que estava incorreta? Isso, a 3. Então, a 1, a 2, a 4 e a 5. Então, a resposta né, nesse modelo de prova, é a letra A, né? Alternativas 1, 2, 4 e 5. A 3, como nós vimos, né? Ela é uma assertiva incorreta. Tá aqui o comentário, né? Acho que ela está bem direta, né? Nós já mencionamos aqui, né, todos os aspectos abordados. Sexta questão. A deterioração de alimentos de origem vegetal é um problema significativo na cadeia produtiva, pois afeta a qualidade e a segurança dos produtos antes de chegarem ao consumidor. Código da questão, esqueci de falar, né? 111.758. Fatores como a presença de micro-organismos e as condições ambientais podem acelerar esse processo, tornando essencial o entendimento de elementos que contribuem para a deterioração e as medidas preventivas necessárias. Considerando o texto, analise afirmativas abaixo sobre a deterioração de alimentos. Só um minutinho, pessoal. Derrubei uma água aqui. Resolvido. Então, voltando. Considerando o texto, analise as afirmativas abaixo sobre a deterioração de alimentos de origem vegetal, que pode ser acelerada devido à contaminação por micro-organismos. Entre os principais fatores que influenciam essa deterioração, podemos citar. Então, temos aqui atividade de água elevada, presença de carboidratos, como nas frutas,
uso de embalagens que impeçam a expiração do alimento. Então, aqui, ó, né, a gente vai avaliar em relação à deterioração dos produtos de origem vegetal, né, que pode ser acelerada devido à contaminação por micro-organismos, quais principais fatores que vão afetar, que vão influenciar essa deterioração. Então, a partir dessas afirmativas, o que a gente sabe? Né, produtos de origem vegetal geralmente tem alto teor de água livre, né, eles são classificados como perecíveis, então a afirmativa 1 está correta. Presença de carboidratos, como nas frutas, então teor de nutrientes vai influenciar também a questão da deterioração, né? Porque os micro-organismos também precisam de nutrientes para se desenvolver. Então, as frutas, por exemplo, né, tem muito carboidrato, muito açúcar na composição, isso vai facilitar o desenvolvimento microbiano. E alternativa 3, uso de embalagens que impeçam a respiração do alimento, já é uma alternativa, né, incorreta, que conforme o tipo de produto, né, pode ser importante que se aconteça a extração do produto, que haja uma troca de gases no alimento e outros produtos não, tá? Então, 1 e 2, né, são as principais características que vão influenciar a deterioração desses alimentos de origem vegetal. Então, a alternativa correta nesse modelo de prova é a letra B, somente 1 e 2. A resposta comentada. Afirmativa 3 está incorreta, pois, embora o armazenamento inadequado possa contribuir para a deterioração, as embalagens que impedem a respiração não é correta para todos os alimentos vegetais. Algumas embalagens precisam permitir a troca de gás para evitar a deterioração, né? E ao passo que outras embalagens não. Então, isso vai ser variável. Sétima questão, código 111.765. Então, enunciado aqui. Leia atentamente o fragmento de texto abaixo. O desenvolvimento de novos produtos alimentícios e a escolha de embalagens adequadas são etapas fundamentais na indústria de alimentos. Além de proteger o produto, a embalagem deve atender às regulamentações vigentes e considerar as preferências dos consumidores, como clareza nas informações de rotulagem e sustentabilidade dos materiais. As tendências atuais incluem o uso de embalagens que prolonguem a vida útil dos alimentos e que sejam compatíveis com o método de conservação moderno. Referência, né, que foi utilizado. Considerando os pontos levantados no texto base, analise as assertivas a seguir. E, né, depois nós vamos avaliar se elas estão corretas, se há uma relação entre elas, tá? Então, a primeira é assertiva, ela diz o seguinte: a escolha das embalagens de alimentos deve seguir as regulamentações e atender às demandas dos consumidores, garantindo proteção adequada e informações claras nos rótulos, né? Então, está correta essa afirmativa, né? Deve-se apresentar, né, todas as informações seguindo aquilo que a legislação ela determina no rótulo do produto e a embalagem ela deve ser adequada, né, ao tipo de produto. Uma embalagem, por exemplo, um produto que é isento de umidade, passou por uma desidratação. A embalagem tem que ser uma embalagem compatível, tem que ser impermeável ao vapor de água, por exemplo, ok? Produtos que tendem a sofrer reações de oxidação, a incidência de luz pode influenciar essa oxidação, produtos ricos em lipídios, ácidos graxos saturados. Então, é importante que a embalagem seja opaca. Então, né, é fundamental, né, escolher adequadamente a embalagem conforme o tipo de produto. Por quê? Assertiva 2. A adequação das embalagens às regulamentações e preferências do consumidor contribui para a segurança, conservação dos alimentos, aumentando sua aceitação e também a competitividade no mercado. Então, também é uma assertiva correta. Tá? Então, 1 e 2 são assertivas corretas, né? E elas existe uma relação entre elas, né, sim ou não. Então, com base nas assertivas aqui. Alternativa A, seção uma proposição falsa e 2 verdadeira, incorreta, porque as duas são verdadeiras. A assertiva B, desculpa, a alternativa B. A seção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa, também está incorreta. Alternativa C, 1 e 2 são proposições verdadeiras, correto. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Sim, a 2, né, ela justifica, né, o que foi relatado aqui na assertiva 1. As seguintes, né, 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa, não, está errado, né, a 2 é uma consequência, uma explicação ali da assertiva 1. E a alternativa A fala que as duas são falsas, também está errado, tá? Então, correta
nesse modelo de prova, é a alternativa C. Então, a escolha das embalagens de alimentos deve seguir as regulamentações e atender às demandas dos consumidores, garantindo produção adequada e informações claras nos rótulos. Por quê? A adequação das embalagens às regulamentações e preferências do consumidor contribui para a segurança e conservação dos alimentos, aumentando sua aceitação e também sua competitividade no mercado. Ok? Oitava questão. A produção de compotas envolve o uso de processos específicos de conservação, como a cocção, o fechamento hermético dos potes, para garantir a segurança e prolongar a validade dos produtos. Esses procedimentos visam eliminar ou reduzir a presença de a presença de ar no interior das embalagens, evitando o desenvolvimento de micro-organismos que poderiam comprometer o produto. Em relação à produção de compotas de frutas, assinale a alternativa que descreve corretamente o processo para garantir a segurança e a durabilidade do produto. Então, alternativa A. O resfriamento das compotas ocorre a uma temperatura inferior a 0 graus. Incorreto. Então, lá no processamento de compostos, uma questão, né, pedindo para detalhar as etapas, as principais etapas do processo, após o aquecimento do produto, ele vai ser resfriado para evitar que o produto fique submetido àquela temperatura elevada por mais tempo. Então, esse resfriamento feito de maneira gradual, né, para que não venha trincar, por exemplo, uma embalagem de vidro, tá? Mas não é necessário, né, não é utilizada uma temperatura inferior a 0 graus, não ocorre congelamento ali, né, dos componentes da compota, né? Ela é feita a temperaturas baixas, mas não, né, precisa ser, não são utilizadas em temperaturas inferiores a 0 graus, então está incorreto. Alternativa B. O tempo de banho-maria não interfere na durabilidade das compotas. Errado, né? Esse banho-maria, então você coloca o produto ali em banho-maria com a tampa só rosqueada, ela vai estar ali semi-aberta para permitir essa exaustão, a retirada do ar do produto. Ela é importante, né? Para que não haja oxidação, por exemplo, da tampa do produto, se for metálica, da embalagem, né? Se for metálica do produto, crescimento de micro-organismos, né? Que cresce na presença, né, de oxigênio. E também um outro ponto também importante é evitar na hora que a gente fechar hermeticamente a compota e aquecer, aplicar o tratamento térmico, que o vidro, né, venha a ser rompido, estourar a embalagem, né, ou deformar a embalagem metálica ali, né, por conta dessa expansão do ar, né, sobre o aquecimento. É extremamente importante essa retirada do ar. E esse tempo de banho-maria vai ser importante, porque se for insuficiente, você não vai conseguir retirar completamente o ar ali do interior do recipiente. Alternativa C, as compotas devem ser armazenadas em temperatura ambiente após abertas. Errada. Ela pode ser armazenada em temperatura ambiente enquanto ela estiver fechada, lacrada. Após, né, a abertura, você perdeu aquela condição de hermeticidade da embalagem, né? Ela está em contato com o ar ali, ela vai sofrer contaminação, então a gente coloca essa embalagem, armazena sob refrigeração. Alternativa D. Após o envasamento, o ar dos potes deve ser completamente removido usando um banho-maria, né? O que eu mencionei quando a gente comentou sobre o tempo de banho-maria, né? Então, esse processo chama exaustão, visa a retirada do ar, então, no interior da embalagem, está corretíssima. E a alternativa E, as compotas devem ser armazenadas a 0 graus para aumentar a durabilidade antes de serem abertas. Incorreto também, né? As compotas elas vão ser armazenadas à temperatura ambiente, né? A gente não vai armazenar, não há necessidade, né, do produto ser armazenado, né, a baixas temperaturas, considerando, né, os tratamentos que foram empregados ali, tanto a adição do açúcar, né, que vai reduzir a atividade de água, o tratamento térmico do produto. Então, você, né, com a utilização dessas técnicas, você consegue, né, prolongar a vida útil do produto sem necessidade de refrigeração ou uso de temperaturas mais baixas. Aqui os comentários, né, relacionados às questões. Então, a alternativa correta, após o invaso, o ar dos potes deve ser completamente removido, usando um banho-maria. As compotas devem ser armazenadas em temperatura ambiente após abertas. Tá incorreta, né? Nós vimos que precisa, depois de aberto, né, refrigeração. Resfriamento das compotas ocorre a temperatura inferior a 0 graus, também está incorreto, que não vai haver congelamento. Tempo de banho-maria não interfere na durabilidade das compotas, né? É também incorreto, que ele é fundamental para garantir que todo o ar seja retirado, como nós vimos.
As compotas devem ser armazenadas a 0 graus para aumentar a durabilidade, incorreto, né? Não há necessidade de refrigeração, considerando os tratamentos que foram empregados, tá bom? E a última questão é acerca, é uma questão, né, discursiva, sobre a questão de controle de qualidade, né, dos alimentos. Então, questão 103.211, o seu código. Leia o texto abaixo. O controle de qualidade em alimentos envolve a aplicação de diferentes testes e métodos para assegurar que os produtos atendam aos padrões estabelecidos. Isso inclui a análise microbiológica, sensorial e físico-química dos alimentos. Com base nisso, descreva 3 métodos de controle de qualidade aplicados na indústria alimentícia e explique como cada um contribui para garantir que a segurança e a qualidade dos alimentos, né? Então, para, né, esse controle de qualidade, né, tem vários testes específicos que podem ser utilizados, né, mas eles são classificados geralmente em 3 categorias, né, que são os testes microbiológicos, que vão ser utilizados principalmente para avaliação da presença de micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam, né, doenças ao consumidor, né? Os testes sensoriais, que vão envolver, né, a avaliação das características sensoriais organolépticas do produto, o sabor, a coloração, a textura, o aroma desses alimentos, e também, né, as avaliações físico-químicas, em que vão ser utilizados, né, vários testes que vão avaliar a composição nutricional, né, e propriedades do produto também, como a acidez, o pH, a composição em nutrientes, né, a composição em proteína, lipídios, o teor de água dos produtos, a atividade de água que o alimento apresenta, tá? Então, são vários testes, né, métodos que podem ser empregados, né, e eles são basicamente divididos nessas 3 categorias. E a letra B, como os resultados desses métodos podem influenciar a decisão de lançar um novo produto no mercado. Tá? Então, conforme o resultado que nós obtivermos a partir da aplicação desses testes, né, microbiológicos, psicoquímicos, sensoriais, eles podem então determinar, né, que o produto ele seja lançado ali no mercado. Então, resultados, né, que confirmam essa segurança, que o produto, né, não apresenta micro-organismos patogênicos, né, que ele tem ali características sensoriais adequadas, que são atrativas para o consumidor, né, então eles podem, né, conduzir ali para o lançamento desse produto no mercado. Já, né, se a gente obtém ali resultados insatisfatórios através dessas análises, né, o produto ele vai ter que passar, né, por reformulação, ajuste ali no processamento, né, para que ele possa então ser lançado posteriormente no mercado, tá bom? Então finalizamos, né, as questões dessa nossa prova da segunda etapa, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui, pessoal. Se a gente tiver com tempinho, eu vou começar a fazer a revisão com vocês. Nós vamos ter mais uma aula ainda sobre de revisão para aqueles alunos, né, que perderam alguma prova, vão fazer substitutiva, né, ou que vão precisar fazer a avaliação final. Espero, né, que vocês não precisem, que vocês tenham ido bem, né, tenham tido sucesso nessa avaliação, tá? Mas se for necessário, a gente vai ter ainda mais uma aula de revisão nesse sentido. A gente tem um tempinho aqui, deixa eu ver, 40 e poucos minutinhos, dá para falar um pouquinho, né, começar a revisar, tá bom? Só um instantinho, deixa eu só abrir aqui. Derrubei minha água, fiquei sem água.
Pessoal, eu vou só apontar alguns pontos, né? A gente vai revisar então as unidades que nós abordamos, né? Ao longo do semestre. Vou só apontar, fazer algumas considerações a respeito da unidade 1, né? Só para otimizar, aproveitar esse tempinho que nós temos. Mas ainda relacionado à avaliação, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Em relação à prova, né? Obviamente elas não foram corrigidas ainda, né? Porque a gente tem que aguardar, né? Se foram muitas provas aplicadas, né? Então é feito, né? As provas são escaneadas, né? E depois são disponibilizadas para nossa correção. Então tem um prazo aí, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vocês podem, né? Entrar em contato, enviar mensagem, né? Que eu estou à disposição de vocês, né? Para qualquer dúvida relacionada a essa correção, tá bom? Então, só aqui apresentando para vocês alguns tópicos relacionados, então, a essa nossa primeira unidade. Deixa eu só voltar que eu perdi a tela, peraí. Acho que foi. Então, só relembrando aqui rapidinho, tá? Nessa primeira unidade, nós falamos um pouquinho sobre o que que é a tecnologia de alimentos, tá? E as principais causas de alteração desses alimentos. Então, a tecnologia de alimentos, ela vai envolver a aplicação de métodos e técnicas para produção, armazenamento, processamento, embalagem, transporte, distribuição, comercialização e utilização dos alimentos. Ou seja, envolve toda a cadeia produtiva do alimento, visando, né, a entrega de produtos diferenciados ao consumidor, né, e ao mesmo tempo produtos que sejam seguros. Então, a partir de uma mesma matéria-prima, a gente consegue produzir diversos tipos de alimentos, tá? Então, e o objetivo é ofertá-los também de maneira, obviamente, segura, né, para o consumo, tá? Então, os alimentos eles são sujeitos a alterações, né, independente de origem animal ou vegetal, né, que podem ser desejáveis ou indesejáveis. Então, para, né, atuarmos na tecnologia de alimentos, né, que vai visar retardar, suprimir essas alterações, é fundamental conhecermos quais são as principais causas de alteração dos alimentos, tá? Então, conforme o tipo, né, também é, de produto, a gente vai ter causas ali, causas de alteração, né, que podem gerar produtos desejáveis ou indesejáveis, tá? Então, esse exemplo aqui do leite, né, o leite armazenado, né, de forma inadequada, ele pode ele azedar, né, corre a sua acidificação, o produto fica impróprio ali para beber, né, sensorialmente, fica com gosto, né, um odor ali desagradável. Mas, ao mesmo tempo, o produto, né, se ele for armazenado, né, for manipulado de forma correta, você aplicando temperatura adequada de armazenamento, utilizando culturas microbianas adequadas, ele é acidificado e produz, por exemplo, o iogurte, que já vai ser um produto sensorialmente aceito pelo consumidor. Também houve acidificação do leite, mas nesse caso, né, de forma controlada, utilizando, né, as culturas microbianas adequadas, utilizando a temperatura de armazenamento adequada, você consegue, então, maximizar, né, as características desejáveis ali do alimento, ok? E aí, essas alterações podem, né, provocar, né, modificações na coloração do produto, na textura do produto, no sabor, no odor, no valor nutricional, na composição em nutrientes, né, alterando, né, teor de vitaminas dos alimentos, né, proteínas, e também no estado de sanidade do alimento, né, pode ali causar, né, promover uma doença para o consumidor, tá? Considerando a suscetibilidade dos produtos à deterioração, nós vimos que eles são classificados em perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis, né? Os não perecíveis vão se conservar por mais tempo, eles têm características ali, né, que fazem com que esses produtos não se alterem com facilidade, né? Então, geralmente, grãos, farinhas estão classificados nesse grupo. Os semi-perecíveis são intermediários, a gente consegue manipular, conservar o produto de maneira adequada, é possível prolongar a vida útil desses alimentos, tá? E os alimentos perecíveis, eles se deterioram com muita facilidade. Então, a gente vai ter ali, né, produtos com muita água na composição, né, muitos nutrientes, muitos carboidratos, isso tudo vai facilitar
as ações, as alterações do produto, alteração microbiana, química, enzimática. Então, leite, frutas, hortaliças em geral, carnes, estão classificados, né, são classificados dentro desse grupo de alimentos perecíveis. E aqui, né, para a gente fechar essa nossa revisão, né, destacar um pouquinho com você sobre as principais causas de alteração, então, nos alimentos. Né? Então, nós temos alteração de enzimas presentes naturalmente nos produtos, né, que podem modificar ali a coloração. Nós vimos o caso da polifenol oxidase, que causa escurecimento na maçã, né, e outros vegetais, né, modificando não só a questão sensorial, mas também as características do produto, tá? A composição desse produto. Nós temos reações químicas não enzimáticas, né, como reação de Maillard, que nós estudamos, reações de oxidação, que vão levar ali alterações nutricionais, alterações sensoriais dos alimentos. Nós temos também ação microbiana, extremamente importante, né, porque nós temos ali micro-organismos, né, que podem causar doenças, né, infecções, intoxicações, né, então é extremamente importante. Temos bactérias, né, existe uma classificação, né, entre os micro-organismos, né, de bactérias ali, micro-organismos, né, deteriorantes, patogênicos, nós citamos, e os produtores de alimentos. Então, no caso, né, os patogênicos, né, vão causar doença, como mencionei, os deteriorantes vão causar modificações nas características do produto, sensoriais, por exemplo, e os produtores de alimentos já são os benéficos, no caso do iogurte, por exemplo, Lactobacillus delbrueckii, Streptococcus thermophilus, né? Então, eles vão ser utilizados na produção desses alimentos, tá bem? Então, é extremamente importante, né? Uma das principais causas de alterações são esses micro-organismos, uma vez que as alterações que eles promovem ali nos alimentos, né? São extremamente importantes, né? Podem levar ali a causar doenças, tá? Geralmente estão presentes em muitos alimentos, então, extremamente importante, né, conhecer os fatores, parâmetros intrínsecos e extrínsecos, né, dos alimentos que vão favorecer esse desenvolvimento microbiano e, consequentemente, podem levar ao comprometimento desses alimentos. Nós temos também a ação de insetos e roedores, né? Os insetos ali, né, vão indicar a contaminação do produto, pode ser porta de entrada para outros tipos de contaminações, uma vez que muitos insetos conseguem romper aquela barreira que, né, muitos alimentos apresentam, como uma casca mais dura, né? E eles conseguem romper essa estrutura, permitindo que outras alterações do produto aconteçam. E nós temos também a ação dos roedores, também que além de indicar a contaminação, podem causar doenças. E, por fim, as alterações de ordem física, né, promovidas por luz, temperatura, né, presença do oxigênio, então podem ter reações, né, de oxidação, né, alguns produtos sofrem injúria por frio quando armazenados em temperaturas de refrigeração, tá? Então isso tudo pode comprometer as características dos alimentos, levando a essas alterações que são indesejáveis. Então, né, um dos objetivos da tecnologia de alimentos é aumentar esse período de conservação do produto, garantir a segurança dos alimentos. Então, é fundamental que a gente conheça essas causas de alterações dos alimentos para que a gente consiga depois atuar sobre elas, né, utilizando os métodos de conservação adequados para garantir essa extensão da vida útil dos alimentos. Então, por exemplo, no caso das enzimas, a gente pode utilizar um branqueamento, né, que é o aquecimento do produto, vai desnaturar essas proteínas, e, consequentemente, elas não vão mais atuar ali sobre o produto, ok? Né, a ação de micro-organismos tem vários métodos, né, que podem ser utilizados, né, desidratação, que vai reduzir a atividade de água, a temperatura elevada, que vai destruir micro-organismos, a temperatura baixa, que vai retardar esse crescimento microbiano, ok? Então, conhecendo essas alterações, nós vamos, então, utilizar os métodos adequados para conservar, né, o produto, aumentando então essa vida de prateleira. Tá bom, pessoal? Então, só um resuminho, né, de alguns pontos relacionados então à nossa primeira unidade, aproveitando, né, esse tempinho que a gente tinha ainda aqui no finalzinho da aula. E, como eu disse, nós vamos ter ainda mais uma aula de revisão para a prova final, né, para aqueles alunos que, porventura, né, venham fazer essa avaliação. Tá joia? É uma ótima semana para vocês. Sei que muitos têm provas, né, ainda durante agora a semana, né? Então, desejo a vocês muito sucesso, tá? E até a nossa próxima aula. Um abraço.